Existem casos de narcisismo na Bíblia? Faremos um levantamento de figuras e eventos na Bíblia que exibem traços que, na psicologia moderna, seriam associados ao narcisismo. É fundamental começar com uma ressalva. O transtorno de personalidade narcisista é um conceito clínico moderno. A Bíblia e a tradição judaica não usam este termo, mas descrevem o comportamento através de uma lente moral e espiritual, usando palavras como orgulho, soberba, arrogância e altivez. Em hebraico, gaavá, gaava. Estas tradições consideram o orgulho excessivo como a raiz de muitos pecados, pois é uma tentativa humana de se colocar no lugar de Deus. Analisaremos personagens cujas ações demonstram um senso de grandiosidade, falta de empatia, necessidade de admiração, exploração de outros e uma fúria desproporcional quando contrariados, todos traços centrais do narcisismo. Antes da história, se você está gostando desse canal, deixe seu like e se inscreva. Isso nos ajuda a contar mais histórias da Bíblia que podem te edificar. Faraó do Êxodo. O narcisismo maligno e divinizado. C. 1300 a.C. Fonte principal. Livro do Êxodo, capítulos 5-14. O faraó do Êxodo é talvez o arquétipo do narcisista maligno na Bíblia. Como governante do Egito, ele não era apenas um rei, era considerado uma divindade. Seus traços são claros: senso de grandiosidade e arrogância. Sua resposta inicial a Moisés é a epítome da arrogância. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. Ele se via como a autoridade suprema, igual ou superior a qualquer Deus. Falta de empatia. Ele era completamente indiferente ao sofrimento excruciante dos escravos hebreus, chegando a piorar suas condições de trabalho por puro despeito. Necessidade de controle absoluto. Cada uma das 10 pragas foi um golpe direto em seu senso de controle e poder, e sua recusa em ceder mesmo diante da destruição de seu próprio povo demonstra uma patológica necessidade de não ser visto como fraco. Raiva narcísica, sua teimosia e coração endurecido o levaram a perseguir os israelitas até o Mar Vermelho, um ato final de raiva e orgulho que resultou na aniquilação de seu exército. Rei Saul. O narcisismo vulnerável e a inveja. C. 1020 a.C. Fonte principal. 1 Samuel, capítulos 13 e 31. A história de Saul é uma tragédia sobre como a insegurança pode se transformar em narcisismo. Ele começa como um homem humilde, mas o poder corrompe sua autoimagem. Obsessão com a imagem pública. Após desobedecer a Deus e ser repreendido pelo profeta Samuel, a principal preocupação de Saul não é o arrependimento genuíno, mas sua reputação. Ele implora a Samuel: pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. 1 Samuel 15:30. Ele precisava da admiração dos outros para sustentar seu ego frágil. Inveja e raiva. Descontrolada. Quando as mulheres de Israel cantaram, Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. 1 Samuel 18:7. Isso provocou uma ferida narcísica insuportável. A partir desse momento, ele se tornou obcecado em destruir Davi, demonstrando uma paranoia e uma inveja que consumiram seu reinado e sua sanidade. Incapacidade de aceitar críticas. Ele consistentemente culpava os outros por seus erros e não conseguia aceitar a correção de Samuel ou a vontade de Deus. Absalão. O narcisismo grandioso e sedutor. C. 970 a.C. Fonte principal. 2 Samuel, capítulos 14 e 18. Absalão, filho do rei Davi, é um exemplo clássico de narcisismo grandioso e carismático, exibicionismo e vaidade. O texto bíblico faz questão de notar sua beleza física impecável, especialmente seu cabelo farto, que se tornou um símbolo de sua vaidade. 2 Samuel 14, 25-26. Ele também ostentava sua importância com carruagens, cavalos e 50 homens correndo à sua frente. Manipulação e falta de empatia. Absalão sentava-se à porta da cidade, interceptando pessoas que buscavam a justiça do rei.
Ele a seduzia com falsas promessas e afeto, dizendo que, se ele fosse juiz, todos teriam justiça. O texto diz que ele furtava o coração dos homens de Israel, segundo Samuel 15:6, manipulando-os para sua própria ascensão. Ambição desmedida. Sua ambição não tinha limites, levando-o a conspirar contra seu próprio pai, Davi, e a tomar o trono, sem demonstrar qualquer empatia pelo sofrimento que causava à sua família e à nação. Nabucodonosor. A soberba quebrada. Campi 600 anos antes de Cristo. Fonte principal. Daniel, capítulo 4. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, oferece a mais direta lição bíblica sobre o narcisismo. Após construir um império magnífico, ele estava passeando no terraço de seu palácio e declarou: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade?" Daniel 4:30. Nesta frase, ele atribui toda a glória e poder a si mesmo. Eu, meu poder, minha majestade. A resposta divina foi imediata. Uma voz do céu o sentenciou a viver como um animal selvagem, comendo grama como os bois, até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Sua humilhação forçada foi a terapia para seu orgulho patológico. Após 7 anos, sua sanidade foi restaurada somente quando ele levantou os olhos ao céu e louvou a Deus, abandonando sua autodeificação. Amã. A raiva narcísica. Desproporcional. C. 480 a.C. Fonte principal. Livro de Ester. Amã, o grão-vizir do rei persa, é um estudo de caso sobre a fúria narcísica. Ele se deleitava com seu poder e exigia que todos se curvassem diante dele. Quando Mordecai, um judeu, se recusou a fazê-lo, a ferida no ego de Amã foi tão profunda que sua reação foi genocida. Ele não se contentou em punir apenas Mordecai. Sua raiva se generalizou para todo o povo de Mordecai. E ele manipulou o rei para decretar o extermínio de todos os judeus do império. Esta reação desproporcional a uma ofensa pessoal percebida é uma marca registrada da raiva narcísica, onde o ego ferido busca a aniquilação completa da fonte de sua humilhação. E por fim temos a Torre de Babel, o caso do narcisismo coletivo. Fonte principal. Gênesis, capítulo 11. Um dos primeiros exemplos de narcisismo na Bíblia não é individual, mas coletivo. Após o dilúvio, a humanidade, unida por uma só língua, decide construir uma cidade e uma torre que toque os céus. A motivação explícita é reveladora. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue até aos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11:4. A motivação não era adoração ou necessidade, mas a busca por fama e autoexaltação. Façamos para nós um nome. Eles queriam alcançar um status divino através de sua própria força e tecnologia, desafiando a ordem de Deus para que se espalhassem e povoassem a terra. Este ato de arrogância coletiva foi visto por Deus como uma perigosa manifestação de orgulho, resultando na confusão das línguas e na dispersão da humanidade. Perspectivas na tradição judaica. No Talmud e a Gaava, orgulho. Para os sábios do Talmud, o orgulho, Gaava, é um dos piores traços de caráter, equivalente à idolatria. Por quê? Porque a pessoa arrogante essencialmente adora a si mesma. Uma famosa passagem talmúdica, Sotá 4b, afirma: sobre todo aquele que possui arrogância de espírito, Hagasut Haruach, Deus diz: eu e ele não podemos habitar no mesmo mundo. Os rabinos viam a humildade, Anavá, personificada por Moisés, o homem mais humilde sobre a face da terra, como o antídoto direto para esse veneno espiritual. Na Cabala e o Tikkun, retificação. Na Cabala, o narcisismo é visto como um profundo desequilíbrio espiritual, um estado de Yeshut, ego inflado, que cria uma barreira, Massach, impedindo a luz divina de fluir para a alma da pessoa e para o mundo. É a ilusão de ser uma entidade separada e autossuficiente. O processo de Tikkun, retificação ou cura,
para essa condição é o cultivo do bitul, autoanulação, a prática de anular o ego diante da realidade infinita de Deus. O objetivo é transformar o amor próprio egocêntrico em um canal para o amor divino. Embora o termo narcisismo seja moderno, os traços que o definem são tão antigos quanto as histórias humanas. A Bíblia e a tradição judaica apresentam um diagnóstico claro e consistente. A arrogância, a busca incessante por glória pessoal e a falta de empatia são caminhos que levam à ruína, tanto para o indivíduo quanto para as nações. As narrativas de Faraó, Saul, Absalão e outros não são apenas histórias, mas estudos de casos sobre a natureza destrutiva do orgulho e um chamado contínuo à humildade como o verdadeiro fundamento da sabedoria e da conexão com o divino.